soberanamente estava trazendo novas pessoas, salvando vidas. O desejo de Deus, ainda no século XXI, é salvar pessoas que se encontram perdidas, confusas, pessoas que estão vivendo uma vida completamente alheia à riqueza e à verdade do Evangelho. Deus quer salvar, meus amigos. É a boa notícia que nós precisamos pregar a todos. E que essa salvação ela só é possível através do Filho amado de Deus, o Senhor e Salvador Jesus Cristo. É o que nós temos que comunicar, é a nossa mensagem, é o centro daquilo que nós pregamos e anunciamos. 3.000 pessoas se converteram. E se nós nos valermos das informações do historiador Flávio Joséfo, no historiador do primeiro século, que disse que naquela época a quantidade de fariseus, uma seita daquele momento, era de 6.000 pessoas. Então, veja, a igreja agora já contava com 3.000 pessoas. E a seita, que era uma das mais representativas, ela contava com 6.000 pessoas. A cidade de Jerusalém, ela possuía cerca de 80.000 pessoas. Então, o crescimento do evangelho, aquilo que ocorreu ali, foi algo substancial. Deus queria salvar pessoas e ele assim fez. Eu diria para você nesta noite, nós devemos ser porta-vozes da mensagem de Deus para a salvação das pessoas. Deus cria oportunidades e Deus nos usa para que nós levemos sua mensagem às demais pessoas. E a igreja, então, essa igreja que nascia, que crescia, que se desenvolvia com muita pujança, ela apresentava algumas tônicas, algumas atividades que eram fundamentais para que ela fosse bem alicerçada. E isso talvez seja para nós, meus irmãos, algo substancial para que nós, como igreja do tempo presente, nós possamos também viver uma qualidade de vida que seja relevante, que seja, de fato, uma demonstração inequívoca de que a igreja ela é saudável. Então, o texto diz para nós que a primeira coisa que esta igreja ela fazia, essa igreja, a igreja do primeiro século, ela perseverava na doutrina dos apóstolos. Está no versículo de número 42. Ou seja, era uma igreja que não se dispersava. Era uma igreja que congregava. Era uma igreja que encontrava prazer no conhecimento e no aprofundamento da palavra, do conhecimento da palavra. Então, havia uma perseverança. Não era uma atitude de alguém que olha, dá uma passada de olhos, ouve um sermão esporadicamente e acha que já chegou lá. Não, era uma igreja meticulosa no estudo da palavra, na observância da instrução, que ouvia de maneira muito atenciosa aquilo que era ensinado pelos apóstolos. Então, as escrituras sagradas, elas eram fundamentais para a igreja do primeiro século. Eu diria para você ainda mais, eu diria para você que a palavra de Deus, a doutrina, um bom ensino, as escrituras sagradas, elas, além de nos ensinarem o caminho para o céu, também nos ensinam o caminho para a vida no tempo de hoje, para o tempo odierno. A palavra de Deus, ela é tão maravilhosa que ela também nos instrui intelectualmente. Porque quando nós estudamos a palavra, nós temos contato com a história, com a geografia, com a interpretação, com diversas matérias, sem nos darmos conta, até mesmo vocês que ouvem mais do que pregam, vocês também estão tendo contato com conhecimentos que não são conhecimentos que todas as pessoas dominam. Então, isso é um grande diferencial, não somente espiritual, mas também intelectual. Então, a primeira coisa era uma igreja que perseverava na doutrina dos apóstolos. Um segundo aspecto importante, a comunhão. Então, perseveravam na doutrina dos apóstolos na comunhão. Era uma igreja que privilegiava a comunhão, que gostava de estar junto. Uma igreja que os irmãos, eles participavam constantemente das atividades da igreja. E aqui é interessante lembrar um professor antigo, já falecido há muitos anos. Eu era criança e li um texto dele, Ricardo Petrovski.
E ele dizia que a igreja se reunia aos sábados no templo, lá em Jerusalém, para ganhar os judeus. Mas, aos domingos, a igreja se reunia nos lares para ter momentos de comunhão, para tomar a Santa Ceia e para fazer as suas refeições. Era, sim, o modus operandi da igreja. A igreja ela tinha a sua estratégia evangelizadora aos sábados, mas aos domingos a igreja se reunia para ter comunhão. Irmãos, nós precisamos de comunhão. Por mais que a nossa vida seja muito boa, por mais que nós tenhamos possibilidade de comer o que queremos, beber o que desejamos, de passear, de curtir a vida, e tudo isso é muito bom, é maravilhoso, deve acontecer. Nós não podemos negar a importância, a relevância da comunhão. Era uma igreja que privilegiava a comunhão. E, então, não é somente estar juntos, mas também ter momentos de conversa, momentos de afeição, poder compartilhar também de uma mesa farta. Vamos falar sobre isso já já. E tudo isso era maravilhoso para a construção de uma boa espiritualidade. E se existe duas coisas que nós não podemos fazer de forma solitária, uma é nos casar. Nós precisamos casar com uma outra pessoa, é evidente, é óbvio. E a segunda coisa é sermos cristãos. Cristão não pode, não deve, é impossível um cristão viver de forma solitária, exercer sua espiritualidade sem ter contato com outras pessoas da mesma fé. Então, a comunhão para a igreja era algo extremamente valioso. E outra coisa importante, quando nós desenvolvemos uma boa comunhão, nós também nos aprimoramos como pessoas. Nós aprendemos a lidar com o outro de forma real. Aprendemos a lidar com o outro de forma real. Nós aprendemos a gostar, amar, apreciar, a nos entender com os demais irmãos, sabendo que eles são como são, apesar de suas peculiaridades, das suas fraquezas, dos seus pecados. Então, nós amadurecemos como seres humanos. Então, veja a riqueza, a beleza, a importância da comunhão. Ela promove em nós maturidade espiritual. E a igreja, aqui de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 41 em diante, era uma igreja que privilegiava a comunhão. Talvez seja um sinal para nós, de nós atentarmos para isso, que precisamos de mais comunhão, que precisamos dos outros. E, em terceiro lugar, a igreja também, ela partia o pão. Então, assiduamente, os irmãos estavam juntos para partir o pão. Aqui a ideia, meu querido, minha querida, é uma ideia mais de nós fazermos nossas refeições, mas, ao mesmo tempo, partir o pão como partir o pão e tomar do cálice. Ou seja, também a Eucaristia, também a Santa Ceia, lembrando do nosso Senhor, do seu martírio, da sua dor, da sua entrega por mim e por você. Então, o terceiro aspecto da igreja. Essa igreja era uma igreja que comungava, que participava das Santas Ceias. Havia, inclusive, na época, uma festa chamada Festa Ágape, a festa do amor fraternal. Era uma festa lindíssima, que cada um, segundo as suas possibilidades financeiras, trazia para a mesa aquilo que era possível. O mais pobre trazia elementos mais singelos. Aqueles que possuíam mais valores, uma situação econômica melhor, trazia algo de mais valor. E todos ali compartilhavam indistintamente daqueles alimentos e festejavam e se alegravam em Deus. E também, durante aquela festividade, eles partiam o pão, ou seja, celebravam a Santa Ceia, a Santa Eucaristia. Então, veja como era a comunidade cristã no primeiro século, como era a igreja especificamente no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos. Isso é maravilhoso, irmãos. A mesa posta, cada um dentro da sua possibilidade, trazendo aquilo que conseguiu levar à mesa, e todos indistintamente comendo, se alegrando, festejando e vivendo a sua boa espiritualidade. É isso que o cristianismo proporciona, é isso que o cristianismo faz. E naqueles dias, era muito comum que as guildas, as associações, os sindicatos se reunissem, mas eles se reuniam de forma mais esporádica, um mês,
de 20 em 20 dias, mas os cristãos não. Eles se reuniam assiduamente para fazer suas celebrações e também suas refeições. E essa disposição de não olhar para o dinheiro como bem maior, mas olhar muito mais para Deus em primeiro lugar e olhar para o próximo com amor, com carinho, com consideração, com afeto, era uma característica distintiva do cristianismo. E por conta disso, embora os cristãos fossem, eu ia usar uma expressão muito popular aqui, não sei se eu uso, mas os cristãos eram suados, como os jovens falam no nosso tempo, eles eram, de fato, avacalhados, criticados, ridicularizados pelos poderosos da época e que eram pagãos, mas dentro daqueles que eram mais simples, dentro do paganismo, eles olhavam para a igreja e viam na igreja aquela sociedade ideal, tão sonhada, utópica, e eles se encantavam com isso. E quando estavam em contato com o evangelho, não eram poucos, não eram raros que se convertiam, porque a igreja, de fato, ela era diferente. Mas não era diferente porque apagava as luzes e botava um holofote em cima do pregador. Não eram igrejas pretas. Não é porque elas fizessem atividades que fossem diferenciadas para mexer com a cultura, com a realidade das pessoas. Não é que elas oferecessem bênçãos e mais bênçãos, curas e mais curas, promessas e mais promessas. A igreja, naqueles dias, ela vivia a sua espiritualidade. Ela cresceu não somente pelo fato de Pedro ter pregado, o Espírito Santo ter agido e 3.000 pessoas se convertiram. Mas a igreja também cresceu, porque ela era um divisor de águas no mundo sem esperança. Quando as pessoas olhavam para a igreja, elas se encantavam com ela. Então, elas se rendiam a Cristo, porque viam a qualidade de vida, a sinceridade, a verdade das relações entre os cristãos. Olhando de novo para o texto, veja comigo, um quarto ponto aqui, um quarto elemento ou atividade importante a igreja desenvolvia. Diz o texto aqui no versículo 42, e nas orações. A igreja era uma igreja intercessora. Orações individuais, mas orações coletivas. A igreja era uma igreja que orava de verdade. É como se hoje alguém ligasse para um pastor ou para um irmão na igreja e dissesse: ore por mim porque eu estou precisando. Eu amanhã vou fazer um exame. Ou amanhã vou fazer uma prova. Eu peço a Deus que Deus me abençoe para que eu fique calmo, para que Deus opere. E a pessoa, de repente, não ora. Naquela época, não. As pessoas realmente oravam. Elas buscavam a Deus, elas intercediam. Então, eu poderia dizer que era um quarto pilar da espiritualidade prática desta igreja, ou daquela igreja. Era assim que a igreja vivia o seu dia a dia. Uma igreja intercessora. Uma igreja que encontrava prazer e alegria na presença de Deus e na presença dos santos. Uma igreja que falava com Deus, que rogava a Deus, que pleiteava diante de Deus as necessidades de todos. Queridos, eu acho que é um pilar também, que é uma atividade também, que nós deveríamos hoje preconizar. A igreja precisa disso. A igreja precisa ser uma igreja intercessora. Colocar de lado toda a praticidade do nosso tempo, claro que sem deixar de utilizá-las, é lógico, mas nós não podemos perder a espiritualidade, porque hoje nós temos tecnologia. Nós não podemos fazer assim. Nós precisamos, de fato, nos preocupar uns com os outros e orar. Antigamente, não. Quando você lembrava de alguém, ficava preocupado, e naquela época poucas pessoas tinham telefone, eu estou falando da minha época de juventude, a não ser os mais abastados, o que nós fazíamos? Nós orávamos pela pessoa, porque pensávamos assim, talvez ela esteja com algum tipo de necessidade. E Jesus Cristo pode operar e fazer algum milagre, fazer alguma coisa em seu coração nesta hora. Nós não tínhamos como ligar para a pessoa. Então, o que fazíamos era dobrar os joelhos e orar por ela. Hoje, não. Hoje, nós nem telefonamos mais. Hoje, nós pegamos o nosso celular, smartphone, e mandamos uma mensagem para elas. Porque nem ligar mais nós ligamos. Preocupados que estamos, mas deixando, por outro lado, de exercitar a oração e a intercessão. Era uma igreja que orava. Era uma igreja de verdade. Não era uma igreja utilitária, como a igreja dos nossos dias.
não era uma igreja de caricatura, de orações que são mais ordens a Deus do que propriamente uma intercessão. E aí o texto prossegue nos dizendo que em cada alma havia temor. Eu digo para você que talvez seja um elemento que esteja faltando também em nossos dias. Estive vendo, dia desses, um pastor que revela o CPF das pessoas, mas que não revela os números da Mega Sena. Não, isso ele não faz. O que ele faz é revelar o CPF das pessoas. E ele, virando para uma moça que não é evangélica, uma moça com uma vida muito complicada, ele diz para ela assim, que Deus sabia que ela tinha comunhão com ele, que ela ia receber bênçãos de Deus. E assim ele foi falando, que ele via uma chave em suas mãos, e não uma chave de um apartamento, mas de um belíssimo condomínio, uma bela casa. E eu fiquei pensando cá comigo, não seria o momento, sabendo ele como é a vida daquela moça, dele virar-se para ela e dizer, arrependa-te, converta-se, mude o seu jeito de ser, o seu estilo de vida, porque ele está te levando à morte. Talvez, meus irmãos, o que nós fazemos hoje como pregadores, claro que eu não estou generalizando, não quero falar sobre todos, mas a maioria dos pregadores, uma boa parte deles, é tornar o evangelho mais palatável, para que o evangelho possa ser aceito. E com isso se deixa de pregar a essência do evangelho. A gente deixa de falar de Jesus Cristo, que ele não é Papai Noel, não, mas ele é aquele que perdoa pecados, que transforma vidas, é aquele que se entregou por nós e que nos concede salvação. Esta é a nossa mensagem, é o que deveríamos pregar. Mas por que eles faziam isso? Porque havia temor, havia sinceridade, havia verdade. Então, os irmãos de Atos 2, eles estavam pregando um evangelho verdadeiro e autêntico. E é este evangelho que nós precisamos pregar. Porque é pregando o verdadeiro evangelho que as pessoas são salvas. Salvas para o céu e salvas para o presente. Porque tem muitas pessoas vivendo uma vida apequenada porque desconhecem a beleza, a riqueza do evangelho de Jesus Cristo. Gente fazendo muita loucura porque não conhece o evangelho. Então, esta deve ser a tônica da nossa pregação, a nossa mensagem, para que as pessoas se arrependam, mudem de vida e tenham, de fato, a felicidade possível nesse tempo. Porque a felicidade total é impossível neste mundo perdido. Mas podemos viver uma vida feliz dentro daquilo que a Bíblia estabelece como felicidade possível. E aí, meus irmãos, havia temor. E talvez isso esteja faltando na igreja de hoje. O desejo de congregar, de estar juntos, de exercer a espiritualidade com veracidade. E muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Os apóstolos, eles operavam milagres, porque naquela época também os falsos profetas operavam milagres. E a pregação, ela era abalizada, ela era fortificada por conta dos milagres. Os milagres autenticavam aquilo que os apóstolos estavam dizendo. A igreja vivia essa realidade. E eles viam os milagres de Deus acontecendo. E talvez hoje a igreja tenha perdido um pouco do seu temor. Versículo seguinte, versículo 44. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. E aqui eu quero explicar uma coisa a vocês muito importante. Há muitos anos, quando garoto ainda, eu li um livro, e o livro tinha um texto de um religioso católico, não quero me referir o nome dele aqui, e ele falando naquele livro, olha que faz muito tempo, hein? Veja que não é coisa de agora, não. Faz muito tempo isso. Eu lia o livro e ele usava o texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, para ensinar uma ideologia que não tem nenhum embasamento bíblico. E que ideologia é essa? O comunismo. O comunismo é materialista. O comunismo, ele não comunga dos nossos valores. E isso, nós não temos o que dizer, não podemos refutar isso. Ou somos cristãos ou nós somos comunistas. Eu demorei muito a entender e a compreender isso. Até porque, se você bem intencionadamente se preocupa com as questões sociais,
Saiba que essa bandeira é do Evangelho antes de ser de qualquer outra ideologia, seja ela de que origem for. A preocupação do Evangelho sempre foi uma preocupação com os desfavorecidos, com aqueles que eram excluídos da sociedade, com os empobrecidos, com aqueles que não tinham acesso aos bens de consumo, as viúvas verdadeiramente viúvas, aquele que era peregrino, aquele que estava ali como alguém que vinha de fora e precisava ser acolhido. A Bíblia sempre se preocupou com as pessoas, com o órfão, com a viúva. Mas esse texto não é base para ninguém ensinar comunismo. E vai ficar mais claro ainda a partir de agora. Então, todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum, ou seja, eles eram extremamente solidários e não julgavam aquilo que eles possuíam como sendo unicamente seu. Talvez seja uma grande lição para nós como cristãos, porque, por vezes, nós cristãos, por outro lado, somos extremamente acumuladores. Nós queremos porque queremos e queremos mais. Nós somos incapazes de lidar com a riqueza de forma bíblica e criteriosa. E no afã de obter riqueza, nós atropelamos o outro. Nós, por vezes, somos sovinos. Nós, por vezes, não assistimos pessoas que sabidamente estão necessitadas, para vergonha nossa como igreja. Então, a igreja ela era assim. Então, não havia ninguém passando fome, não havia ninguém vivendo uma extrema pobreza, não, de forma alguma. E, na sequência, versículo 45, veja comigo a leitura, vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, veja comigo, à medida que alguém tinha necessidade. Ou seja, eles possuíam um fundo, eles possuíam recursos para atender aqueles convertidos que estavam passando por agruras e por dificuldades. Eu creio numa igreja assim. E dentro do possível, dos parcos recursos que a nossa igreja tem, a Igreja Betel sempre esteve ao lado dos irmãos em condição adversa. E isso não é agora que eu sou pastor da igreja. Sempre foi assim. A igreja sempre agiu desta forma. Portanto, meus queridos irmãos, essa é a beleza do Evangelho. Quando nós percebemos que alguém à nossa volta está precisando e nós somos solidários. Quando nós identificamos um jovem que quer estudar e não tem recursos, e nós, possuindo recursos, podemos ajudar e ajudamos. Alguém quer fazer uma prova e não tem dinheiro para pagar, por exemplo, uma inscrição para um concurso público. E nós, de maneira generosa, pagamos a inscrição. Quando a igreja ela contempla a necessidade daqueles que comungam da mesma fé, quando ela também é capaz de olhar para a sociedade maior e percebendo as carências dentro das suas limitações e dos limites das suas condições, ela também assiste. Como a igreja, não somente a Betel, mas tantas outras, ajudaram, por exemplo, aos nossos amigos lá de Petrópolis. Então, assim era a vida da igreja, à medida que alguém tinha necessidade. Se alguém precisasse, poderia recorrer. Não precisaria ter constrangimento. E, na sequência, o versículo 46 vai nos dizer algo muito especial. Diariamente, perseveravam unânimes no templo. Não eram encontros esporádicos. A igreja, ela gostava de estar junto. Ela precisava estar junto. E isso aponta para a realidade, por mais que a nossa vida seja corrida, todos nós temos uma carga horária pesadíssima. Eu sei disso. Eu conheço a vida dos irmãos. Eu conheço a vida da gente aqui, da minha esposa. Eu sei como a vida é e sei que o tempo é exíguo. Mas ainda assim, meus queridos, nós precisamos encontrar tempo para Deus, para o culto, para a celebração, para as nossas atividades espirituais. Sabe por quê? Porque tudo aquilo que realmente é interessante para nós, é valorizado por nós, nós encontramos tempo e espaço na nossa agenda.
a gente consegue. Imagine você um homem que está enamorado por uma bela mulher, apaixonado, feliz, alegre. Por mais que ele trabalhe, ele vai encontrar tempo para encontrar-se com a sua amada. Qualquer pessoa que aprecie um esporte vai encontrar tempo também para o esporte que ama. Era assim comigo, eu tenho certeza que não é diferente com os amados. Encontramos tempo para a nossa pelada, para o nosso futebol, para a nossa recreação. E a igreja aqui, ela diariamente, ela perseverava no templo. Então as pessoas se reuniam, a espiritualidade de Israel era realmente centrada no templo, a gente sabe disso até então. Mas nesse momento inicial a igreja se reunia e os irmãos iam até o templo. Não era o templo da igreja cristã, porque nós sabemos que só a partir do 3º século, aproximadamente, a igreja passa a ter locais específicos para culto, como um templo. Anteriormente, não. Havia lugares alugados, como, por exemplo, o cenáculo, havia outros espaços, mas não era costumeiro. O costumeiro eram as reuniões nos lares. Então, eles perseveravam no templo e partiam o pão de casa em casa, o que significa dizer que as portas dos lares eram abertas para que o evangelho fosse pregado. Pessoas permitiam que a igreja, que irmãos chegassem em suas casas para cultuar a Deus. E assim pessoas também da família eram evangelizadas. Então, uma casa aberta para a pregação do evangelho. Era sinal também que os apóstolos e aqueles ligados aos apóstolos, eles iam nos lares para cultos. E nós precisamos abrir nossas casas para cultos. Claro que não vamos levar 300 pessoas para uma casa que cabe 20. Nada disso, lógico que não. Claro que nós teremos todo um critério necessário, ainda mais para os dias atuais. Muito diferentes daqueles dias, nesse aspecto. Mas nós podemos fazer isso. Então, o texto nos diz ainda, veja comigo, que partiam o pão de casa em casa. Olha, a celebração da Santa Ceia acontecia nas casas. Isso aqui é mais um fator a mexer com muita gente que pensa que a Santa Ceia é só no templo. E graças a Deus eu aprendi desde cedo a levar a Santa Ceia nos lares para aqueles que se encontravam impedidos de ir à igreja. Então, os enfermos, aqueles impossibilitados por alguma questão, nós levávamos, como levamos ainda hoje, a Santa Ceia no lar. E como isso é importante para a espiritualidade, para o atendimento espiritual, pastoral às pessoas da comunidade. Então, eles comiam, eles faziam suas refeições. E se você não assistiu ainda, eu recomendo que você assista a Festa de Babette. Já aconselhei algum tempo atrás. É um filme lindíssimo, belíssimo, já um pouco antigo, mas fácil de achar, de encontrar, inclusive pela internet. Um filme que nos ensina a beleza, a riqueza do que acontece em torno da mesa. Quando nós nos unimos e nos reunimos à mesa, sabe o que acontece? A gente é capaz de perdoar. E é o que o texto, é o que o filme fala. Né? O filme é Festa de Babette, que, na verdade, anteriormente surgiu como um livro, publicado em jornais, depois condensado, unido e publicado. Assista o filme, vale muito a pena. Mostra que quando nós estamos à mesa, quando chamamos para perto, é porque nós queremos, por exemplo, uma aproximação daquela pessoa. Ela é cara para nós, ela é valorosa para nós. E isso agrada a Deus, agrada a Jesus Cristo. Como Jesus Cristo teve uma participação nos lares e na mesa, em tantas passagens bíblicas. Como ele foi reconhecido pelos discípulos no caminho de Emaús, quando partiu o pão, por exemplo. Então, momentos de graça, momentos de espiritualidade, momentos de perdão, de reconciliação, tudo isso acontece em torno da mesa. Então, a mesa tem um valor ímpar, esse encontro, essa comunhão maravilhosa que é possível. E o texto fala, então, que esses irmãos, eles tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração. Como é bom receber pessoas amadas em casa. Como é bom oferecer a ela o que nos é possível, o que nós temos de melhor para termos comunhão e alegria com elas. É espiritualidade, é beleza, é espiritualidade, é amor, é viver a vida de Cristo, é viver o Evangelho. E eu disse hoje de manhã cedo, irmãos, estamos terminando já,
que nós não devemos ser autênticos, como muita gente fala por aí. O cristão tem que ser autêntico. Não, não é ser autêntico. Porque em nome da autenticidade, muita gente é grossa, é indelicada, é deselegante, faz tanta coisa que não deve fazer. Vive no pecado, mas o que o cristão deve fazer é ser um imitador de Jesus Cristo. Viver a semelhança daquilo que Jesus Cristo viveu na face da terra. Simplicidade, humildade, singeleza d'alma, preocupação com o outro, se doar para o outro. Tudo isso deve fazer parte dessa imitação. Viver como ele viveu deve ser assim. E aí, versículo de número 47. Louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Como eu falei no início, um fator, além da pregação, que trouxe 3.000 pessoas à igreja, um outro fator importantíssimo. A igreja contava com a simpatia das pessoas de fora, da sociedade maior. Em vez de se olhar e pensar, pô, o crente, não quero crente na minha empresa, não quero crente perto de mim, não. Ih, essa turma, não. Essa turma só quer dinheiro, essa turma só quer problema, essa turma não é gente boa, não. Não, pelo contrário. O texto fala que as pessoas, elas olhavam para a igreja com simpatia. A igreja contava com a simpatia dos de fora. É como se alguém dissesse assim, olha, eu não sou crente, não. Mas se um dia eu vier a ser crente, eu quero ser crente como esse aqui, como aquela ali, eu quero ser como eles são. Que pessoas interessantes, que pessoas diferenciadas, que coração, que beleza, que singeleza. Gente boa, gente leve, que resolve problemas, gente que não vive criando intriga, gente que não cria celeuma, mas gente amistosa, gente amorosa, gente que aproxima e que não afasta. Porque nós sabemos que existem pessoas ditas cristãs que elas afastam em vez de aproximar. Lamentavelmente. E enquanto isso, diz o texto, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Aqui um outro fator importante, a pregação é feita, o testemunho é dado, mas é Deus soberanamente que salva as pessoas. É Ele que acrescenta à igreja os novos convertidos. Por mais que nós preguemos com todo o ímpeto, com toda a vontade e disposição, com todo o amor, é Deus quem faz essa obra. É Deus quem toca, é Deus quem salva, é o Espírito Santo que convence e produz a regeneração no coração daquele que ouve a palavra. E assim, creio eu, pela palavra de hoje, que a igreja deve viver, porque terá um poder extremamente atrativo sobre as pessoas que estão à nossa volta e que, por vezes, nos compreendem mal, não entendem como nós somos, porque muitas, se compreendessem como a igreja é, possivelmente, através da ação do Espírito Santo, elas se voltariam rapidamente, celeremente, ao Evangelho. E talvez também, conhecendo o Evangelho como nós temos anunciado, com base na Bíblia, talvez muitas pessoas também não quisessem esse Evangelho. Porque muitas pessoas abraçaram um falso Evangelho. Um Evangelho da prosperidade, um Evangelho de promessas infundadas e sem garantia na Bíblia, um estilo de vida permissivo, onde as pessoas não são confrontadas, mas querem ser religiosas e vivem de qualquer maneira a sua espiritualidade. Essa é uma marca desse tempo. E alguns pastores entre aspas, já descobriram essa realidade, que o homem é essencialmente religioso e ele quer uma mensagem que afague o seu ego e que prometa a ele as bênçãos tão sonhadas, mas que, ao mesmo tempo, dê a ele um senso, uma ideia, ainda que distante, de que ele é alguém que está exercitando a sua espiritualidade. Só que não é a verdadeira espiritualidade conforme a Bíblia Sagrada. Então, cabe a nós, como igreja, anunciar esse Evangelho, viver o Evangelho e, assim, acreditar que Deus vai acrescentar muitas vidas à igreja. Que Deus nos abençoe, rica e copiosamente. Oremos.